Boa tarde a todos. Está iniciada a 23ª sessão ordinária de vereadores. Nesta terça-feira, 25 de agosto de 2020, cumprimentar os vereadores presentes aqui no plenário da Câmara, também os vereadores que participarão de forma remota desta sessão, o vereador Rafael Cossian, vereadora Lúcia Helena Libânio da Cruz, também cumprimentar os internautas que participarão em tempo real desta 23ª sessão ordinária. Nós ainda estamos sem a presença do público nas sessões, haja vista este momento de pandemia que estamos atravessando, portanto, isolamento social, não é? Se faz necessário para que possamos aí proteger a saúde dos nossos servidores, vereadores e também do público em geral que costuma participar aqui no plenário das sessões legislativas. Mas o momento requer prudência, pede isolamento social, não é? E também que não haja aglomerações. É por isso que nós estamos tomando todos os cuidados necessários. Eu quero convidar neste momento o vereador Carlos Aparecido de Oliveira para a leitura da palavra de vida. Mas antes da leitura da palavra de vida, eu gostaria de convidar todos os vereadores, não é? Os que estão aqui presentes também, que participarão de forma remota, para que possamos todos nós observar um minuto de falecimento, pelo falecimento da jovem Graziela Celentano, ocorrido nesta terça-feira, filha do casal Grácia e José Geraldo de Oliveira Celentano. A Grácia é membro atuante do Conselho Municipal de Saúde, uma pessoa muito atuante no meio da sociedade, sobretudo neste importante Conselho Municipal. É como eu já disse em outra oportunidade, não é? A perda de um filho é algo que não nos passa pelo pensamento, não é? Só o dono da dor sabe o quanto dói. Para nós, seres humanos falhos, seres humanos mortais, o normal seria que o filho enterrasse o pai e a mãe, não é? Mas os planos de Deus para cada um de nós são totalmente diferentes dos nossos. E Ele é o grande arquiteto do universo, Ele que tem todo o poder em sua mão. Mas a perda de um filho é uma dor que não deve ter uma explicação plausível. Somente a fé e a certeza na vida eterna é o consolo para um pai e para uma mãe que perde um filho. Então, neste momento, eu peço que respeitosamente observemos um minuto de falecimento pela passagem da Graziela Celentano. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, funcionários da Câmara, internautas. Leitura do Salmo 22. Deus, pastor dos homens. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados, ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes e restaura as forças de minha alma.
Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravessasse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça. Transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Obrigado, vereador Carlos Aparecido de Oliveira, pela leitura da palavra de vida. Convido o primeiro secretário, vereador Paulo Sérgio Ferreira, a proceder à chamada dos vereadores. Hamilton Pisoli. Presente. Carlos Aparecido de Oliveira. João Batista Ramos. Presente. Lúcia Helena Libano da Cruz. Microfone, Lúcia. Microfone está acionado, Lúcia? Ainda não. Presente. Presente. Repita, por favor, vereadora. Presente. Luiz Henrique Artioli Tobias. Presente. Paulo Sérgio Ferreira. Presente. Pedro Merli Jantomassi. Presente. Rafael Castro Cossian. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Presente. Sidney Marim Morgan. Ausente. Zilde Oliveira Del Montes. Presente. Itamar da Silva. Presente. E Maurílio Marques. Presente. Eu coloco em votação neste momento as atas referentes à 20ª sessão ordinária e à 22ª sessão extraordinária de 18 de agosto de 2020. As atas estão em discussão única. As atas referentes à 22ª sessão ordinária e à 22ª sessão extraordinária de 18 de agosto de 2020. As atas estão em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Vereadora Lúcia Libani. Favorável. Portanto, as referidas atas foram aprovadas por unanimidade em discussão única. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura da matéria constante do expediente. Projeto de lei número 150 do Poder Executivo Municipal de 21 de agosto de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa do município, visando realizar reforços das dotações orçamentárias de juros pagos dos parcelamentos junto ao Instituto Municipal de Previdência IMP e reforço das fichas de convênio médico dos servidores. Projeto de lei número 150, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 151 do Poder Executivo Municipal de 25 de agosto de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa do município por excesso de arrecadação dos recursos recebidos do PAB do governo federal para aquisição de combustível, contratação de médicos e outros materiais para a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. Projeto de lei número 151, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 452 dos vereadores Carlos Aparecido de Oliveira e Zilde Oliveira Del Montes solicita ao prefeito municipal informações sobre a rodovia Prefeito Lupercio Torres. Requerimento número 452 está deferido. Requerimento número 453 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao Executivo Municipal informações sobre remoção de veículos abandonados, sucatas e caçambas, conforme previsto na Lei Municipal 5.174,
de 10 de agosto de 2019. Requerimento número 453 está deferido. Requerimento número 454 do vereador professor Rafael Cossian. Solicita ao Executivo Municipal informações sobre propagandas de cunho comercial em ginásios, quadras e estádios pertencente à administração municipal, conforme previsto na Lei Municipal 5.181, de 24 de agosto de 2018. Projeto de lei número, ou melhor, requerimento número 454 está deferido. Requerimento número 455 do vereador professor Rafael Cossian. Solicita ao Executivo Municipal informações sobre recurso recebido do governo estadual para ação ao combate da pandemia do coronavírus. Requerimento número 455 está deferido. Requerimento número 456 do vereador professor Rafael Cossian. Solicita ao Executivo Municipal informações sobre recurso recebido do governo federal para ação à campanha da pandemia do coronavírus. Requerimento número 456 está deferido. Requerimento número 457 do vereador professor Rafael Cossian. Solicita ao Executivo Municipal informações sobre gasto de recursos específico para ação ao combate da pandemia do coronavírus. Requerimento número 457 está deferido. Requerimento número 458 do vereador professor Rafael Cossian. Solicita à Faculdade Euclides da Cunha FEUC informações sobre cursos de extensão, aperfeiçoamento e qualificação profissional desenvolvidos à distância durante a pandemia do coronavírus. Requerimento número 458 está deferido. Convido o segundo secretário, vereador João Batista Ramos, a fazer a leitura das indicações. Indicação 262 de 2020 do vereador Zildo de Oliveira Delmontes sugere ao prefeito municipal a manutenção das estradas rurais que especifica. Indicação 263 de 2020 do vereador Zildo de Oliveira Delmontes solicita à Secretaria Municipal de Planejamentos, Obras e Serviços a construção de calçada em local que especifica. Indicação 264 de 2020 do vereador Carlos Aparecido de Oliveira sugere ao prefeito municipal a finalização de serviços de colocação de bocas de lobo na Avenida Perimetral. Indicação 265 de 2020 do vereador Luiz Henrique Artioli Tobias solicita à Secretaria Municipal de Planejamentos, Obras e Serviços a retirada de galhos em local que especifica. Indicação 266 de 2020 da vereadora Lucelena Libano da Cruz e Zildo de Oliveira Delmontes sugere ao Executivo Municipal a realização de limpeza dos bueiros do município para evitar entupimentos e consequente alagamento dos bairros. Coloco agora, convido o segundo secretário, não é? Vereador João Batista Ramos, a fazer a leitura dos balancetes. Balancete da Prefeitura Municipal relativo ao mês de julho de 2020. À Comissão de Finanças e Orçamento. Convido o segundo secretário, o vereador João Batista Ramos, a fazer a leitura do resumo da correspondência recebida. Resumo da correspondência recebida dia 25/8/2020. Boletins contábeis diário de bancos da Prefeitura Municipal referente à competência julho de 2020. Ofício circular número 22 de 2020 do TRE de São Paulo referente à mudança de local de votação nas eleições de 2020 encaminhada digitalmente. E-mail do TJSP referente a liminar concedida na AD, número 2195-202/80 de 2020, .8260000, encaminhada digitalmente.
Comunicado do senhor José Geraldo de Oliveira Celentano, enviado aos vereadores Milton Pisoli, Carlos Aparecido de Oliveira, Itamar da Silva, João Batista Ramos, Lúcia Helena de Bando da Cruz, Maurílio Marques, Paulo Sérgio Ferreira e Pedro Ernesto Merlo e Jean Tomassi, Rafael Castro Cossian, Rubens Lobato Pinheiro Neto, Sidney Marim Morgan, Exildo de Oliveira Delmondes. E-mail referente ao crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União, enviada pela Caixa Econômica Federal. Resposta do Executivo Municipal aos seguintes requerimentos. Número 205, de autoria dos vereadores Luiz Henrique Etioli Tobias, Sidney Marim Morgan. Número 187, 427, 428, 431, 435 e 439, 2020, de autoria do vereador Rafael Castro Cossian. Número 100, 421, de 2020, de autoria do vereador Sidney Marim Morgan. Resposta da FEUC ao requerimento número 425, de 2020, de autoria do vereador Rafael Castro Cossian. Resposta da Fundarp ao requerimento número 421, de 2020, de autoria do vereador Sidney Marim Morgan. Resposta do DR, Departamento de Estrada e Rodagem, aos seguintes requerimentos. 205, de 2020, de autoria dos vereadores Luiz Henrique Etioli Tobias e Sidney Marim Morgan. Número 187, de 2020, de autoria do vereador Rafael Castro Cossian. Número 100, de 2020, de autoria do vereador Sidney Marim Morgan. Resposta do Departamento Regional de Saúde, DRRS, aos requerimentos 372 de 2020, de autoria do vereador Rafael Castro Cossian. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. Requerimento de urgência, emenda aditiva modificativa número 1 ao projeto de lei número 78 do Poder Legislativo Municipal. Requerimento de urgência, a emenda aditiva modificativa número 1 ao projeto de lei número 78/2020 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Requerimento de urgência foi aprovado por todos os vereadores. Emenda aditiva modificativa número 1 ao projeto de lei número 78, de 30 de abril de 2020, que insere o projeto de lei número 78, a possibilidade da emenda individuais dos Legislativo Municipal à lei orçamentária anual, alterando no que for necessário. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 78 está em discussão. Presidente. Com a palavra o vereador Rafael Cossian, vereador autor. Boa tarde, presidente, colegas vereadores aí, os servidores da Câmara Municipal e todo mundo que está nos acompanhando aí em casa, né? Senhor presidente, essa emenda aí, ela é um repeteco da emenda que nós fizemos no ano passado na Lei de Diretriz Orçamentária, justamente para prever aí as nossas emendas impositivas, né, na Lei Orçamentária Anual, tá? Inclusive para o Executivo reservar aquele montante de 1,2% da receita corrente líquida, para que depois a gente possa fazer o direcionamento das emendas aí impositivas na época que a gente for discutir a Lei Orçamentária Anual, tá bom? Então ele é bem simples, é exatamente o mesmo texto do ano passado, né? Hoje eu fiz uma alteração na justificativa só para fazer uma correção simples lá, né? Mas ter a mesma lógica do ano passado, tá bom? E, senhor presidente, queria agradecer aí o Dr. Jader, que nos ajudou, tanto na pesquisa aí com relação ao texto do ano passado, quanto ver os desdobramentos que a questão das emendas deram esse ano e tal também. Então, deu muita segurança para a gente manter o mesmo texto e sinal que a coisa está funcionando muito bem. Então, agradecer o Jader aí pelo empenho e a dedicação de sempre. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, emenda aditiva modificativa número 1 ao projeto de lei número 78.
Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. A emenda aditiva modificativa número 1, o projeto de lei número 78, foi aprovado por todos os vereadores em primeira discussão. Projeto de lei número 78 do Poder Executivo Municipal de 30 de abril de 2020, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2021 e da outras providências. Projeto de lei número 78 está em discussão. Presidente. Pois não, vereador. Não, só uma observação. Eu até comentei com alguns vereadores no particular. Eu acho que a audiência pública que nós fizemos para a LDO, que teve a participação virtual dos secretários aí e tal, foi talvez uma das melhores audiências aí, onde todos puderam falar um pouco da sua secretaria, falaram da autarquia que são responsáveis, enfim, né? Então eu achei que foi muito bom o formato que nós desenvolvemos aí, e a participação do Executivo foi muito boa também. E só para fazer um registro, eu acho que, muito embora a lei orçamentária, hoje é a lei de diretriz orçamentária, mas a lei orçamentária que o Executivo vai encaminhar para a gente até o final de setembro, e a gente tem que discutir até o final do ano, ela diz respeito ao período do ano que vem, onde talvez nenhum de nós esteja presente, né, nem na Câmara, nem na Prefeitura, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que a gente vai ter uma responsabilidade muito grande para elaborar a próxima lei orçamentária, tendo em vista todos esses desafios aí que a gente sabe, a questão econômica, a questão da pandemia e os problemas de saúde. Então, eu acho que a gente poderia caprichar bastante na elaboração da lei orçamentária, né? De repente fazer audiência novamente com os atuais secretários, até lá nós provavelmente já teremos o novo prefeito eleito, que provavelmente já deve ter, se não deve ter anunciado a equipe, já deve ter pessoas na cabeça, né, que vão fazer parte, os vereadores eleitos, enfim. Mas para a gente fazer uma boa discussão, porque é a tal história, muito embora existe a possibilidade de não ter nenhum de nós no ano que vem na Câmara, mas é a nossa cidade e é uma questão muito séria, né? Nós estamos com problemas aí em várias áreas, talvez os casos mais gritantes sejam na saúde, porque é o que está na pauta hoje, seja na economia por conta das dificuldades, mas é muito importante que a gente faça uma boa lei orçamentária para 2021, porque talvez esse seja um marco importante para a gente começar a escrever uma nova história do município, tá bom? Então, por isso que eu queria desde já, pedir aí o esforço de nós todos e do Executivo também para a gente fazer algo o mais real possível e o mais pé no chão possível também, mas sem esquecer, em especial, das áreas sociais que demandam investimentos, a saúde, a educação, a assistência social, a geração de empregos, né, para que a gente não perca isso de vista em hipótese nenhuma. Tá bom? Só fazer essa colocação, porque eu acho que nós vamos ter um desafio muito grande pela frente, maior do que os anos anteriores, inclusive. Projeto de lei número 78 continua em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Projeto de lei número 78 foi aprovado por todos os vereadores em primeira discussão. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 78 do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 78, ele foi aprovado em primeira discussão, já com emenda incorporada. Emenda que também acabamos de votar e aprovar. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 78 está em discussão.
Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Requerimento de urgência foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 135 do Poder Executivo Municipal de 30 de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa do município para readequações de despesas administrativas da Fundação Educacional. Projeto de lei número 135 está em discussão. Presidente. Vereador Rafael Cossian, tem a palavra. Não, só relembrar os colegas, esse é aquele projeto que nós demos parecer contrário, pelas razões que explicamos na semana passada, de usar dinheiro das obrigações patronais, e foi rejeitado por unanimidade na primeira discussão. A gente mantém a mesma posição, ok? Continue em discussão. Estou colocando o projeto de lei número 135 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Contrária. Vereador Rafael Cossian. Contrário. Projeto de lei número 135 foi rejeitado por todos os vereadores em segunda discussão. Projeto de lei número 144 do Poder Executivo Municipal de 11 de agosto de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município por anulação de dotação para correção de codificação de despesa das emendas impositivas previstas na Lei Orçamentária Anual no exercício de 2020. Projeto de lei número 144 está em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Projeto de lei número 144 foi aprovado por todos os vereadores em segunda discussão. Projeto de lei número 126 do Poder Executivo Municipal de 10 de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa do município, visando realizar adequações, recuperação do prédio da UPA. Projeto de lei número 126 está em discussão. Senhor presidente, Pois não, vereadora? esse projeto foi o que o Binho pediu vistas na outra sessão, na sessão passada, retrasada. Exato. Ele ficou de procurar alguns documentos. Esses documentos chegaram? Vereador Rubinho, pode se manifestar? Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores, vereadora Lúcia, funcionários aqui da casa, internautas. Lúcia, realmente, né, eu conversei bastante com o Fernando sobre esse projeto, até levei aquela sugestão da senhora a respeito dos funcionários, né, que estão se afastando para a candidatura, para que a gente fizesse uma readequação no PL. Ele me disse que a priori não teria como fazer essa readequação para já, haja vista que esses valores estão estimados para despesas futuras, e que não existia outra origem, outra fonte para a gente aprovar ali, para fazer essa aprovação desse projeto, né? Eu entendo que é um projeto extremamente importante, mas até conversando com o Paulão aqui, com alguns colegas, eu acho que seria interessante a gente chamar alguém do executivo para que se firmasse essa posição, né? Seja o Fernando ou mesmo o secretário, a secretária da Saúde, alguém que pudesse amparar essa questão, consolidando, né, esse posicionamento de que não há outra origem, outra fonte aí no pagamento desses valores para a readequação da UPA. Então, eu pedi a gentileza para o Paulão, né, para que a gente fizesse mais um adiamento, né, e solicitar para o presidente para a gente fazer uma convocação, um convite, para que um dos secretários, né, seja, ou os dois, enfim, o de gestão e a secretária de saúde, possam
nos dar esse amparo, né, para que a gente possa votar com bastante segurança, tranquilidade, saber realmente onde está a fonte. Até na semana retrasada o vereador Rafael pontuou essa situação, né, que a gente precisava saber exatamente a origem desses valores, né, para que a gente possa aí firmar nosso posicionamento. É como eu falei, eu entendo que é um projeto extremamente importante, até estava comentando bastante com o Carlos, né, com outros vereadores, mas a gente precisa ter esse posicionamento firme aí para poder votar com tranquilidade. Então, solicitar, né, obviamente, essa gentileza para o Paulão para que a gente faça aí essa convocação, porque é aquela coisa, falar às vezes pelo telefone, ou mesmo sem né, uma posição por escrito, alguma coisa assim, a gente fica meio no escuro, né? Então seria interessante a gente ver e depois vota aí com mais tranquilidade. Obrigado. Vereadora Lúcia? Então, você vai... o Paulão vai pedir listas, então? Eu também iria sugerir que a gente pedisse, justamente para que a gente pudesse trazer a Juliana aí e o Fernando juntos, se possível, os dois, para que a gente pudesse esclarecer isso. Porque, caso contrário, se ele fosse votar hoje, eu votaria contra o projeto. Tá? Então, aguardo as listas do Paulão e já me coloco favorável ao pedido de listas. A gente poderia ir dar os 15 dias, 2 semanas, que é o tempo hábil, para a Juliana ajeitar a agenda dela, o Fernando também, porque se a gente marca muito em cima da hora, fica complicado para eles. Eu acho que 15 dias seria de bom tamanho. Então, senhor presidente... É só isso, senhor presidente. Gostaria de pedir vista, então, desse projeto. Perdão, adiamento para o dia 8 de setembro. Então vamos colocar o pedido de adiamento do vereador Paulo Sérgio Ferreira em discussão. Agora, senhor presidente, pois não. Eu gostaria de ver se a gente conseguia jogar para uma semana, porque dia 8 eu estou com aquele probleminha que eu comentei com o senhor, Perfeito. Talvez eu não esteja presente. Tá certo. Eu gostaria muito de participar dessa sessão. Tá bom, vereadora. Talvez eu não esteja aqui. A senhora comentou comigo hoje pela manhã. Isso. E é algo que requer urgência. Será que daria para a gente jogar uma semana? Se não, se não, tudo bem. Caso não for possível. Pois não, vereador. Senhor presidente, viu, Lúcio? Eu vou sugerir, então, como eles têm uma certa urgência aí, até a secretária já tinha me procurado para verificar se esse projeto tinha passado, né? E entendendo essa urgência aí por parte do Executivo, eu acredito que em uma semana a gente consiga fazer essa reunião até para que a senhora esteja presente. Então, fazer essa sugestão de uma semana, aí obviamente se eles não vierem, vai ser um ônus deles mesmos e aí a gente fez a nossa parte, tá? Mas eu já me prontifico de conversar com os dois ainda hoje, solicitar para que a gente faça uma reunião um pouquinho antes da sessão, né? Na terça-feira, às 2h, 1h30, ou mesmo de manhã, e comunico a todos no grupo. Perfeito. Tá bom? Vereador Paulão. Mas eu gostaria de ouvir o Rafael, o que ele acha, se a gente se daria, ele está mais em contato com a Juliana aí, porque a gente sabe que por causa do Covid aí, do aumento de casos, da compra de equipamentos, essas coisas está bem corrido para ela. Eu acho que talvez a semana que vem, talvez ela não tenha disponibilidade. Mas eu não sei, o Rafael está mais em contato com ela. O Rafael poderia passar para a gente alguma certa data, Rafael? Se não, fica para o dia 8 mesmo. Não, eu acho que, assim, poderia, a sugestão do Rubinho, tendo em vista a urgência, acho que poderia, deixa para a semana que vem, que é dia 1º, né, se eu não me engano, deixa para o dia 1º. Se não conseguir, vamos tentar. Se não conseguir, aí a gente pede um novo adiamento, né? Mas como o Rubinho falou, também é importante que o Executivo, mesmo nesse momento de dificuldade, tenha aí, né, a disponibilidade da Juliana ou uma representante da saúde,
do Fernando ou um outro representante da gestão para estar junto aí, né? Então poderia deixar a princípio no dia 1º, se der certo, ok, se não der certo, a gente pede um novo adiamento para mais uma semana, 2 semanas, enfim, aí depois a gente discute semana que vem. Tá ok. Perfeito. Então, tudo bem. Paulão? Então fica o pedido de adiamento para o dia 1º de novembro. De setembro, Setembro. perdão. Do Ô, novo. louco! Novembro não, né? Ô, Eu louco! estou colocando o pedido de adiamento do projeto de lei número 126 do vereador Paulão para o dia 1º de setembro. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Rafael Cossiano. Favorável. Portanto, o projeto de lei número 126 volta a plenário na próxima terça-feira, dia 1º de setembro. Projeto de lei número 148 do Poder Executivo Municipal de 13 de agosto de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa do município para adequações nas fichas orçamentárias de salários da Secretaria Municipal de Saúde. Projeto de lei número 148 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de lei número 148 foi aprovado por todos, ou melhor, vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Rafael Cossiano. Favorável. Projeto de lei número 148 foi aprovado por todos os vereadores em primeira discussão. Nós estamos encerrando a ordem do dia. Está aberto o expediente livre. Vereador Carlos Aparecido de Oliveira. Boa tarde mais uma vez. Eu só queria comentar a respeito da Avenida Perimetral, onde os ciclistas e o pessoal que caminha à noite está se acidentando naquelas bocas de lobo, que o asfalto está legal, né? Tá bonito, mas as bocas de lobo continuam abertas. E com a falta de iluminação à noite, a pessoa vem despercebido, cai dentro do bueiro e acaba se acidentando. Vê aí com o pessoal aí que se puder falar com o Fernando para ver se tem algum. Eu acho que nem é da prefeitura aqui lá, né? É uma continuação da obra DR, né? Se não me engano. Se pudesse, pelo menos ver essa parte da boca de lobo, que eu tenho até foto do rapaz que caiu lá, quebrou o dedo na mão. Então ele veio reclamar para mim, com razão que você perde mesmo. À noite você vem, um descuido e você cai dentro do bueiro. Tá bom? Ah, tem mais uma coisa, Zilda. Não sei se você assinou o requerimento também, lá da Lupercio Torres, né? Também o pessoal lá tem procurado a gente lá para ver se torna aquela via uma via pública, né? Carlos, é mais ou menos assim. E o pessoal lá que tem da roda ali do Lupercio Torres, pessoal que tem bar, tem essas coisas, devido às polícias ficar ali, eles não estão tendo movimento. Então, né, os comércios deles estão ficando a maior parte fechados. Então eles estavam pedindo para ver se passa para a prefeitura, né? Para se nós, pediu para mim o Carlos para ver se nós toca conversando, para ver se melhora para esse pessoal lá. Na verdade não é só pelo guarda rodoviário, é mais porque, pelo menos o Juninho que procurou a gente, ele quer construir um estabelecimento lá, onde tem a venda de bebida e mais outras coisas. Mas essa autorização do DR está sendo difícil de pegar justamente por causa de ter bebida alcoólica. Eu gostaria que se regularizasse lá para ele poder construir. Porque se ele construir lá, ele já tem um barzinho e não tiver essa autorização, ele não vai conseguir dar continuidade no comércio dele, né? Tá certo, cara. Eu também não sei, a secretaria, eu acho que isso também não é a prefeitura, né? Pelo DR, né? Alguma coisa, eu não sei, precisa ver o órgão competente para... muitas vezes o pessoal procura a gente, mas a gente fica sem saber se essa autorização depende do prefeito. E para o Juninho, o diretor do DR falou que seria o prefeito e Câmara. Eu já acho que não é uma posição nossa, isso aí teria que vir de cima. E também sei que não é fácil, aquela vez que a gente foi visitar lá, né? Mas precisava ver essas estradas de dentro da cidade, como é que a gente pode fazer para se tornar urbana, né?
Mas, Carlos, esse requerimento acho que vai pro DR, viu? Também. Do jeito que nós fizemos, acho que vai chegar até a mão deles e eles vão dar uma solução para nós. Será? Boa tarde. Continua aberto o expediente livre. Senhor presidente, Pois não, vereadora Lúcia. eu gostaria que agora seria com o doutor Jader. Eu gostaria que o doutor Jader pudesse passar para a gente alguma coisa sobre a tutela cautelar do Prolabore, porque foi negado, né, caiu o projeto que foi feito, mas, ao mesmo tempo, o juiz pede que a Câmara se manifeste no papel dos vereadores, do presidente da Câmara e vereadores, né? Então, eu gostaria de saber se ele tem já conseguiu estudar isso, e se ele tem alguma coisa que ele possa fazer, e se nós, como vereadores que aprovamos essa lei, se isso aí pode comprometer alguma coisa nesse sentido para a gente. Devolução financeira desse recurso, ou algum outro tipo de problema que pode causar a nós que aprovamos essa lei. Vereadora Lúcia, essa demanda está sob a responsabilidade do procurador jurídico, doutor Nelson. Tá? Ah, tá. Não, então Mas o tudo bem. doutor Jader vai dizer alguma coisa, só que o Rubinho Pinheiro quer se manifestar sobre o assunto, tá bom? Ok. Tá, Vereador muito obrigada. Rubinho. Obrigado, senhor presidente. Ô Lúcio, eu ia até comentar dessa tutela, né? Essa tutela, na verdade, é uma decisão provisória, tá, do Tribunal de Justiça, com base na alegação da Procuradoria, tá? Então, a priori, ele verificou ali indícios de que possa ter havido ali no projeto de lei alguma situação que não condiziria com o que a gente objetivava ali na aprovação do projeto, que seria a atividade delegada. Porém, ele traz também na decisão alguns pontos onde ele menciona a imprescindibilidade da Polícia Militar, ele pontua que a atividade é importante e tudo mais. Somente que, no caso em tela, ele não averigou, por enquanto, né, que o nosso PL ele abordaria, vamos colocar assim, outros serviços que não os inerentes já à Polícia Militar pelo concurso do Estado. Então, vamos exemplificar de uma forma um pouquinho mais fácil. A Polícia Militar, os policiais militares, eles já têm as suas funções de acordo com o seu regimento, com o concurso do Estado de São Paulo. Tutelar a segurança dos municípios, do próprio Estado de São Paulo, enfim, através ali de alguns direcionamentos. A atividade delegada seria uma complementação dessas funções. De que modo? Uma delas, por exemplo, que me veio à cabeça agora, é a lei do silêncio, por exemplo. Está havendo uma situação complicada e etc. Eles poderiam ali preventivamente mencionar ali para os bares onde isso está acontecendo, para que eles não desrespeitem a legislação. Então seriam atividades complementares às inerentes aos policiais militares. O que o desembargador por hora verificou é que isso, no nosso projeto de lei, a priori não teria, tá? O que eu discordo. Já de antemão eu já discordo, porque o nosso PL, ele, pelo contrário, ele fez toda a tramitação certinha, tá? A gente tem vários requisitos para que a atividade delegada seja aprovada. Uma delas, o próprio PL. A segunda, que exista um convênio entre o Estado e o município. A gente tem a terceira, que os valores sejam do que seria pago para os policiais militares sejam incluídos no orçamento. Então tudo isso está adequado. O que ele está falando é só a finalidade da lei. Então o que ele fez? Ele suspendeu, né, ex nunc, que significa a partir dali, tá? Isso não retroage. Ou seja, essa sua dúvida, pelo menos na decisão que ele ponderou aqui, não há nenhum tipo de conduta de retroagir aos eventuais pagamentos que foram feitos à prefeitura. O ex nunc é a partir daquela data que ele deu a decisão. Então, a partir dali,
estaria suspenso. Só que, pelo que eu já sei, o próprio executivo já tinha suspendido preventivamente esses pagamentos. Salvo engano, os policiais só receberam um único mês. Então, talvez até por conta disso, o desembargador tenha dado uma liminar a partir daquela data, né, com os efeitos a partir daquela data que ele proferiu a decisão. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso, pelo menos não vejo qualquer conduta ali que cause um prejuízo ao erário, pelo contrário. É somente a adequação. Se para o Tribunal de Justiça vai ser adequado esse PL, se ele tem a finalidade que a gente pretende, na época que nós votamos, que a gente pretendia, ou se não, né? Então eu não vejo, teoricamente, ali uma situação complicada, pelo contrário. Haja vista a própria decisão do desembargador, que se a gente tivesse talvez ali na posição dele, ouvindo ou lendo somente uma parte, provavelmente a gente tomaria a mesma decisão que ele. Suspende até que a gente discuta isso e posteriormente a gente possa mudar ou não o nosso posicionamento, né? Lembrando que isso vai ser votado ainda, vai para uma Câmara de julgamento, né? Onde 3 desembargadores vão fazer a votação. Então, isso aí vai demorar ainda um tempinho, né? Mas essa decisão é provisória somente para assustar os efeitos. Mas como a prefeitura já não estava pagando esses valores, acho que inclusive nós aprovamos um projeto de lei onde ela já retirava alguns valores do Prolabore para outra finalidade, a gente fica um pouco mais tranquilo também, porque não vê qualquer problema, apesar de, como eu já disse aqui, eu não concordar com essa situação, porque o PL, a atividade delegada é imprescindível, a gente recentemente ficou em segundo lugar aí, como, mais uma vez, né, como uma das cidades mais seguras do estado de São Paulo. Apesar dos nossos problemas, a gente tem uma cidade, graças a Deus, mais tranquila, então, comparado aí com outras cidades. Então, é motivo também de comemoração e, obviamente, de gratidão aos policiais militares, policiais civis, todas as frentes aí da segurança pública do nosso município. Então, seria mais ou menos isso. Eu não sei se o Dr. Jader quer complementar com alguma coisa, mas é isso que eu tinha para ponderar. Eu só me adiantei porque eu queria falar sobre isso para os colegas. Obrigado. Perfeito. Portanto, nós fizemos uma divisão de tarefas na nossa Procuradoria Jurídica, não é? Um dos procuradores cuida da parte mais administrativa, não é? E o outro procurador mais o extramuros, o adjudícia, né? Então, mas mesmo assim o Dr. Jader vai dar aí o seu referendo a respeito desta questão, mesmo estando esta demanda sob a competência do nosso procurador, Dr. Nelson. Uma boa tarde a todos. Na verdade, eu vou até me comprometer, não só com a vereadora Lúcia, né, como com todos os vereadores. Eu imagino que a questão levantada, ela gera um interesse muito grande, né? Eu vou fazer o seguinte, o Lick acabou de dizer agora, né, não é da minha parte, devido à divisão de tarefas, mas nem por isso vou me furtar de tomar uma conta do assunto para poder passar para vocês. Então, se a vereadora Lúcia quiser, mas independentemente disso, tá? Protocolar para a gente as perguntas que foram feitas, fique à vontade, mas torno a dizer, independentemente disso, vou entrar em contato com o Dr. Nelson, perguntar para ele em que pé está, né, essa situação, vou entrar por dentro, ficar bem por dentro do assunto e repasso para a vereadora. E ela depois pode passar para todo mundo. Eu já estou me comprometendo a fazer isso. Ok, muito obrigada. Imagina. Continua aberto o expediente livre. Presidente, Pois não, vereador. Só uma parte nessa questão que a Lúcia e o Rubinho e o Dr. Jader comentaram. Eu não sei se eu que fiz uma interpretação errada aqui, mas pelo que eu compreendi aqui, a questão da atividade delegada não estava em pauta. O que estava em pauta é aquele prolabore daquela lei que a Polícia Militar tem um convênio com a Prefeitura para fiscalização de trânsito também.
Agora, eu não sei se eu me confundi, de repente o Jader, quando pesquisar, pode dar um parecer mais elaborado aí com relação a isso. Porque ele cita aqui a Lei 3.459, que foi feita na época do prefeito João Luiz Cunha, né? E depois a atualização dela com relação ao valor, né? Então era um prolabore de R$250, e o artigo 1º dessa lei fala aqui que fica o Poder Executivo autorizado a conceder uma gratificação mensal de prolabore aos policiais militares que servirem nas ações de controle, fiscalização, administração e policiamento do trânsito e tráfego no município de São José do Rio Pardo. Então, eu acho que nem entrou aquela questão da atividade delegada, né, que o Rubinho citou alguns exemplos, né, da questão da lei do silêncio, outro tipo de fiscalização também. Eu acho que ficou mais a questão do trânsito. Mas aí eu não tenho certeza, acho que depois o Jader, o Nelson, né, o Rubinho também, que eu vi essa decisão liminar agora há pouquinho, né? Então eu não consegui pesquisar também, mas eu acho que ficou restrito somente essa questão. Continua aberto o expediente livre. Senhor presidente, outro ponto que eu gostaria de falar, Pode, é possível? Pois não, vereador. Tá, terminando a parte, eu queria só comentar 2 pontos rápidos aqui. O primeiro é que a gente fez mais uma rodada de requerimentos à prefeitura para a gente saber quanto que a prefeitura tem recebido de recursos do governo estadual e do governo federal e quanto está gastando, especialmente na questão da Covid-19, né? Esse é o 3º requerimento, né? Cada 45 dias, mais ou menos, a gente tem feito algo assim, sempre para ter essa prestação de contas aí atualizada e também passar para a população. Eu acho que a população gosta muito de receber esses dados aí, eu acho que tem feito diferença, até para esclarecimento, né? Porque boa parte dos munícipes acha que está vindo dinheiro, né? Não vê onde está sendo gasto, então acaba falando algumas coisas precipitadas, né? Inclusive chegou uma resposta esse final de semana de que o dinheiro, aquele socorro emergencial de 6 milhões e 150 mil, chegou aí uma resposta que nós recebemos um pouquinho mais da metade dele, né? Cerca de 3 milhões e 150, né? E ele foi gasto em folha de pagamento integralmente, né? Pagamentos dos servidores públicos municipais. Depois eu até posso detalhar porque a prefeitura mandou separado o que foi para a saúde, o que foi para assistência social, o que foi para a folha geral, enfim, então está bem detalhado. E as pessoas estavam achando que esses 6 milhões que ia chegar e ia ter que usar livremente, né? Comprar coisas aí para a cidade, investir e tal, então foi tudo para a folha de pagamento, né? Então, ter esses dados na mão, eles são importantes para a gente esclarecer a população, né, e dar essa transparência aí que a gente sempre preza. E o outro ponto que eu gostaria de comentar, senhor presidente, até fazer um cumprimento à Gisele, né, servidora aí da Câmara, né, chefe de gabinete aí parlamentar, porque a Gisele concluiu a cartilha do projeto Câmara Cidadã. Acho que vale a pena vocês pedirem para dar uma olhadinha. Ficou muito boa a cartilha, muito boa mesmo. Nós tivemos no ano passado, e acho que no comecinho desse ano também, visitando algumas escolas. Aí por conta da pandemia, infelizmente suspendeu, né, porque não está tendo aula, mas é uma cartilha que está sendo desenvolvida para ser entregue nas escolas, né, para que as crianças, né, os alunos, adolescentes também saibam um pouco mais do funcionamento da Câmara Municipal, também da Prefeitura, do Poder Judiciário, né, saberem um pouco dos seus direitos, dos seus deveres, né, um exercício de cidadania. E a Gi preparou uma cartilha muito bem feita, ela é muito competente, muito talentosa, e ela mostrou para mim na sexta-feira, até
fiz algumas sugestões, mas a cartilha está impecável, muito boa mesmo. E aí eu sugiro que os colegas depois, quem não teve acesso, procure com a Gisele para vocês verem o material, como ficou bem feito. Me parece agora que vai ser impresso, né, para ser distribuído nas escolas, né, depois que acabar a pandemia. Então eu queria parabenizar a Gisele aí e parabenizar também, presidente, pelo apoio que tem dado a esse projeto, que é um projeto muito importante na nossa visão aí. Eu acho que sempre que a gente investe na educação, investe nessas questões pedagógicas, com certeza, às vezes demora para a gente colher os frutos, mas com certeza é sempre um investimento muito bem feito, né? Então, fazer esse registro aí, porque eu acho que é importante. Obrigado. Continua aberto o expediente livre. Nós estamos encerrando, portanto, o expediente livre. Desta forma, está concluída a 23ª sessão ordinária de vereadores, desta data de 25 de agosto de 2020, terça-feira. Passamos agora para a 23ª sessão extraordinária de terça-feira, 25 de agosto de 2020. Convido o primeiro secretário, vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a chamada dos vereadores. Hamilton Pisoli. Presente. Carlos Aparecido de Oliveira. Presente. João Batista Ramos. Presente. Lúcia Helena Libano da Cruz. Presente. Luiz Henrique Artioli Tobias. Presente. Paulo Sérgio Ferreira. Presente. Pedro Merle Jean Tomás. Presente. Rafael Castro Cossian. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Presente. Sidney Marim Morgan. Ausente. Zilde Oliveira Del Montes. Presente. Itamar da Silva. Presente. E Maurílio Marques. Presente. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, que faça a leitura da matéria constante da ordem do dia da extraordinária. Emenda aditiva modificativa número 1 ao projeto de lei número 78, de 3 de abril de 2020, que insere o projeto de lei número 78, a possibilidade de emendas individuais do Legislativo Municipal à Lei Orgânica Anual, alterando no que for necessário. Emenda aditiva modificativa número 1 ao projeto de lei número 78 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. A referida emenda foi aprovada por todos os vereadores em segunda discussão. Projeto de lei número 78 do Poder Executivo Municipal de 30 de abril de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Projeto de lei número 78 está em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Rafael Cossian. Favorável. Projeto de lei número 78 foi aprovado por unanimidade, já com a emenda incorporada. Estamos encerrando a 23ª sessão extraordinária desta terça-feira, 25 de agosto de 2020. A todos uma boa tarde, um bom retorno para os seus lares e a quem nos acompanhou em tempo real pela internet, nosso abraço, nosso carinho e vamos continuar com o isolamento social para que todos possamos nos prevenir contra o coronavírus.